Olá a todos, aqui quem fala é Davi da Silva Jatobá, estudante do curso de Nutrição, no terceiro período, da Faculdade de AGES, Campus Senhor do Bonfim. Estou aqui para apresentar o trabalho denominado Hipoalbuminemia em pacientes de pós-bariátrica, estudo de revisão, no segundo simpósio de Anatomia da UFRJ Macaé. Como autores estão, além de mim, Caroline Alves Martins, Kézia Ribeiro Souza, Nadiane Menezes Lima Santos, Lidiana Vieira Galvão, Maiara Jatobá Cruz Galvão, todos estudantes do curso de Nutrição da Faculdade de AGES, Campus Senhor do Bonfim. Para início do trabalho, nós apresentamos como introdução o quadro geral da obesidade. Sabe-se então que obesidade é, talvez de um modo simplista, o acúmulo excessivo de gordura visceral ou gordura corporal causada pelo aumento do balanço energético positivo, que é quando a quantidade de energia ingerida é maior do que gasta. Dentre os fatores que mais influenciam são os fatores genéticos, hormonais, neurais e metabólicos. Tudo isso conciliado com a falta de exercício físico, o que irá aumentar a probabilidade do indivíduo desenvolver, aí sim, um quadro de obesidade. Sabe-se também que a incidência da obesidade tem aumentado cada vez mais na população em geral, sendo este um fato grave, por ser uma síndrome que afeta todos os sistemas do corpo. Além de todos os problemas fisiológicos, a obesidade também traz uma série de questões sociais, como o preconceito, e esses fatores têm conduzido várias pessoas a recorrerem à cirurgia bariátrica, que esta, por sua vez, tem emergido como uma estratégia muito eficaz para indivíduos obesos, com taxas muito baixas de complicações, perda de peso durável e melhora pronunciada do controle glicêmico, proporcionando melhora da qualidade de vida relacionadas com o excesso de peso, visto que muitos hábitos favorecem para este quadro de obesidade no mundo. Mudanças relacionadas ao padrão de vida, como sedentarismo e alimentos ultraprocessados, são muitas vezes o resultado do mundo moderno. A cirurgia bariátrica é uma modalidade terapêutica que oferece aos pacientes com obesidade mórbida uma perda de peso substancial, que se mantém ao longo do tempo. E o procedimento basicamente consiste na redução do estômago e do intestino, o que diminui a capacidade de absorção, diminuindo também a capacidade de suportar a quantidade que o indivíduo costumava a ingerir de alimentos, fazendo com que a mensagem de saciedade através da leptina chegue ao cérebro, levando a comer bem menos do que antes. E diversos resultados são esperados com a cirurgia bariátrica. Dentre eles, a melhora nas doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, perda de peso ocasionada, assim uma melhor qualidade de vida. É, portanto, em casos específicos, uma das intervenções mais utilizadas, e a qual é considerada uma alternativa muito eficaz, ocasionando uma melhora no quadro clínico dos pacientes obesos crônicos. Entretanto, é notório que venham surgir algumas intercorrências decorrentes dela, dentre elas a deficiência proteica, pois essa cirurgia consiste na redução do tamanho do estômago. Essa deficiência proteica é ocasionada pela baixa ingestão alimentar ou por fatores fisiológicos que estão relacionados à absorção desse nutriente. É muito comum que pacientes bariátricos, pós-operatório, apresentem esse tipo de desnutrição, e isso está relacionado tanto ao procedimento em que o paciente foi submetido, quanto à mudança dos seus hábitos alimentares, pois muitos deles diminuem a ingestão de carne por dificuldade de digestão, o que provoca mal-estar, sendo necessário, então, suplementar. Dentre uma das principais características da desnutrição proteica está a hipoalbuminemia, que é um fator significativo para a avaliação da deficiência proteica. Essa diminuição irá resultar na perda de massa muscular, o que é algo muito comum após uma grande perda de peso, tornando-se um fator decisivo para a recuperação de peso. A principal causa do surgimento da hipoalbuminemia é a pouca ou a inexistência de ingestão de proteína, muitas vezes provocada por negligência do próprio paciente, quando não segue as recomendações do seu pós-operatório. Diante disso, o objetivo deste trabalho é realizar uma investigação na literatura de dados referentes à hipoalbuminemia, assim como suas características clínicas, etiologia, incidência e tratamento em pacientes operados de cirurgia bariátrica. Como método, realizou-se uma revisão sistemática nos bancos de dados eletrônicos PubMed e Cielo. As seguintes palavras-chave foram utilizadas individualmente ou em associação: Bariatric Surgery, Obesity,
malnutrition, hipoalbuminemia. Foram incluídos 15 artigos publicados entre 2011 e 2020. Como resultados, agrupamos os artigos em 3 categorias: aqueles que apontavam etiologia, características e complicações, aqueles que mostravam uma comparação entre os métodos cirúrgicos e aqueles que apontavam tratamentos para a hipoalbuminemia. Na primeira categoria, percebe-se então que a cirurgia bariátrica compromete a ingestão de proteínas de modo que a minoria dos pacientes atinge a ingestão recomendada de proteínas, que é 60 gramas por dia, o que resulta na perda de massa magra e não de massa gorda, que é a desejada. Além disso, muitos medicamentos, como antidepressivos, antimicrobianos e metformina, comumente administrados a pacientes obesos, estão sujeitos a alterações pós-operatórias, o que afetam a biodisponibilidade e absorção. A hipoalbuminemia teve associações significativas com a ocorrência de infecção e vazamento profundo do local cirúrgico. Além disso, mais de 6% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica apresentavam hipoalbuminemia, sendo isso 55% das complicações graves. Pacientes com albuminemia leve tiveram 20% de chance de morte ou morbidade aumentada. Houve uma probabilidade crescente de morte ou morbidade grave com hipoalbuminemia grave. Pacientes com hipoalbuminemia leve apresentam chance aumentada de 20% de readmissão em 30 dias. Uma perda de peso maior que 10% modificou o efeito da hipoalbuminemia moderada a grave na morte ou morbidade grave. Alguns estudos também apontam que, a longo prazo, alguns sintomas característicos da deficiência proteica são perda transitória de consciência, raciocínio lento, anasarca, hipoalbuminemia grave, além de deficiência de vitaminas e minerais e abscesso subcutâneo nos pés, sendo a hipoalbuminemia grave considerada uma complicação tardia e importante. Também foram descritos que cerca de 3,7% de readmissão hospitalar, apresentando sinais de desnutrição proteico-calórica, edema dos membros inferiores, fadiga, perda de peso excessiva, hipoalbuminemia, anemia e pancitocemia foram os sintomas apresentados e os achados laboratoriais. Na segunda categoria dos estudos, quando se trata da comparação entre os métodos cirúrgicos, percebe-se que há uma diferença entre o método escolhido e as características de quão deficiente em proteína o paciente será. Assim, foi comparado, dentre vários métodos, as gastroplastias verticais com faixas, gastrectomias laparoscópicas de manga, desvios gástricos abertos e laparoscópicos em Y de Roux, desvios biliopancreáticos com membros longos e reoperações, que a incidência de hipoalbuminemia foi significativamente maior após desvio biliopancreático com membros longos e reoperação. Enquanto na categoria tratamentos, uma brilhante estratégia levantada foi o modelo de prato bariátrico, que é uma ferramenta para a educação nutricional de pacientes bariátricos. Além disso, a suplementação de proteínas é fundamental para atingir as necessidades nutricionais diárias após a cirurgia bariátrica. O uso de suplementos em pó deve iniciar já no primeiro dia da alimentação líquida e permanecer ao longo da vida. Já para o tratamento de pacientes pós-bariátrica com hipoalbuminemia grave, foi observada eficácia sem efeitos adversos no uso da alimentação contínua por sonda nasojejunal de 24 horas. Já em casos intratáveis, o procedimento cirúrgico pode ser uma opção, porém com riscos maiores de morte. Conclusões. É relevante que seja feito um acompanhamento nutricional intenso com todos os pacientes, incluindo uma suplementação individualizada. Além disso, deve montar um criterioso padrão de custo-benefício com os métodos cirúrgicos disponíveis atualmente. Essas são as nossas referências e agradecemos pela atenção.